Saudações, meus caros, beleza? Bom, gente, dando continuidade à vida, como é que vocês estão? Como é que tá essa rotina, esses estudos, a vida? Esses dias eu estava lendo um material, um texto, e o texto refletia sobre a necessidade de nós nos reinventarmos, sempre. O texto é parte do livro A Cura de Schopenhauer, um livro interessante do psicoterapeuta Irv Yalom, e ele faz uma reflexão ao longo do livro sobre a obra de Schopenhauer, mas principalmente sobre terapia em grupo. E aí é possível, óbvio, ir percebendo características da teoria da terapia em grupo e os dilemas propostos pela filosofia de Schopenhauer. Então, bem interessante. Mas no final das contas, o livro fala sobre se reinventar, se redescobrir, traçar novas metas, estabelecer outros rumos. Interessante a leitura. Se tiverem interesse, vale a pena dar uma lida. Então, vamos ao conteúdo de hoje. Bom, agora a gente chegou na filosofia de um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. Ao lado de Platão, Kant tem um espaço muito privilegiado, porque construiu mudanças, causou impactos muito fortes na história da filosofia e na história do próprio pensamento humano. Hoje a gente vai abordar esse pensamento. Eu planejei essa aula para uma única aula, o conteúdo, mas se perceber que vai ficar muito extensa no decorrer dela, eu divido em duas. Tranquilo? Então vamos aos slides para a gente nortear nossas falas. A filosofia de Kant. Reflexão e crítica. O dilema. Reflexão e invenção. Bom, para nortearmos o pensamento e contextualizarmos o pensamento kantiano, é preciso primeiro entender o contexto no qual ele está inserido. Lembre-se que antes de estudar o iluminismo e todos os pensadores que contribuíram com o iluminismo, nós estávamos estudando uma dicotomia filosófica, ou seja, duas correntes que brigam ou que brigavam entre si para defender qual a origem do conhecimento. Essas duas correntes filosóficas eram racionalistas e empiristas, sendo que os racionalistas defendiam que todo conhecimento é oriundo da razão, dispensa a ideia de experiência. Já os empiristas defendiam exatamente o contrário, defendiam que todo conhecimento é oriundo da experiência e que a reflexão seria uma etapa posterior à experiência. Nós vimos como os vários pensadores, cada um em sua corrente filosófica, defenderam essas possibilidades. Mas todas as vezes que a gente se debruça sobre essas obras, ficam lacunas, ficam espaços vazios, ficam dilemas a serem resolvidos. E é exatamente diante desses dilemas que Kant se encontra. É exatamente diante dessas circunstâncias que o pensamento kantiano se estabelece. Por quê? Porque Kant ele pertence à corrente iluminista alemã. Então, Kant está ali inserido naquele contexto em que todos esses conhecimentos estão em efervescência. Todo esse debate filosófico sobre o conhecimento humano, como nós construímos conhecimento, qual o limite desse conhecimento, está tudo sendo discutido ali. E Kant vai se debruçar primeiro sobre as obras racionalistas e vai estudá-las, vai investigá-las com um monte de critérios. E depois ele se debruça sobre a obra dos empiristas, principalmente sobre a obra de David Hume. E aí, quando ele se debruça sobre a obra de David Hume, ele vai abrir
os horizontes, vai ampliar suas possibilidades. É mais ou menos quando ele vai argumentar que ele desperta de um sonho dogmático, de um sonho amparado em verdades absolutas que na verdade não existem. Tranquilo? Vamos avançar? Bom, como eu estava dizendo, ele está inserido num dilema, que é a contradição entre racionalistas e empiristas. Ele precisa refletir esse dilema na tentativa de inventar, de construir, de produzir uma nova forma de observar esse dilema. E aí, quando ele começa, já havia estudado os teóricos racionalistas, quando ele se debruça sobre os teóricos empiristas, principalmente sobre a obra de David Hume, ele vai afirmar que a obra de Hume o fez despertar de um sonho dogmático, de um sonho limitado antes pela visão exclusiva dos racionalistas. E isso vai permitir que ele comece a repensar tudo que ele havia pensado até então. E aí Kant vai fazer o seguinte: diferente dos iluministas franceses, o espaço de debate de Kant era a universidade. Bom, lembre-se de uma coisa: quando a gente estava estudando o iluminismo, uma das características que ficam marcantes no movimento iluminista francês é que ele é um movimento intelectual, um movimento cultural que começa a transitar por espaços comuns, salões, cafés, espaços públicos, ou seja, a filosofia, o conhecimento, a cultura erudita, ela começa a transitar por espaços antes pouco comuns para esse tipo de conhecimento, para esse tipo de reflexão. Só que Kant, apesar de ser um filósofo iluminista, um iluminista alemão, ele não desenvolve essas reflexões, esses pensamentos, essas trocas de conhecimentos nesses espaços. Ele constrói como espaço para a consolidação de seu conhecimento a universidade. O que é interessante é que o próprio Kant ele já adentra o espaço universitário, ele já inicia a vida acadêmica já tarde, já próximo dos 46 anos de idade. Antes ele vivia de dar aulas particulares. Só mais tarde, aí já com 46, que ele vai adentrar o espaço acadêmico. Mas ainda assim, quando ele adentra o espaço acadêmico, ele não tinha no espaço acadêmico lugar para discutir suas próprias teorias. Era muito comum que os professores de filosofia da época, como os de hoje, por exemplo, na graduação ou no ensino médio, como a gente está fazendo aqui agora, que a gente discuta teóricos dentro da história do conhecimento, que a gente discuta a filosofia de outros pensadores, não nosso próprio conhecimento, não nossa própria filosofia. Então Kant também fazia isso. Kant também estava discutindo os clássicos antigos, Platão, Sócrates, Aristóteles, os pré-socráticos, estava também discutindo a filosofia medieval e os movimentos que estavam surgindo ali no período do Renascimento. Ele não estava discutindo sua própria filosofia, mas isso não o impedia de acompanhar os debates que estavam sendo produzidos naquela época e também de construir sua própria colaboração sobre esses debates. Então, ele estava acompanhando tudo que estava sendo feito, tudo que estava sendo discutido e tentando também ele dar sua própria contribuição na construção dessa filosofia. E se vocês forem parar para pensar, para refletir, a obra de Kant é uma obra chamada tardia. Por quê? Porque é uma obra que passa por um processo de maturação, por um processo de maturidade muito longo. Se vocês levarem em consideração que a obra mais importante de Kant foi publicada aos 57 anos de idade, é uma obra que foi pensada, escrita, repensada, reescrita, reestruturada, para que fruto de muito estudo, fruto de muita investigação. Talvez por isso seja uma obra que ela é densa, ela é uma obra complexa,
ela não é uma obra para qualquer pessoa, e é uma obra que vai revolucionar a forma como a gente enxerga a filosofia. A gente poderia tranquilamente colocar Kant como um divisor de águas na filosofia, assim como foi Platão, por exemplo. Tranquilo até aqui? Lembrando, se você for com alguma dúvida até aqui, anota no seu caderno e a gente vai tirar na próxima live Tira Dúvidas. Vamos para o slide. Bom, o esclarecimento em Kant. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Percebo que quando Kant fala o que é esclarecimento, primeiro ele reconhece que ele está inserido numa sociedade que está buscando esse esclarecimento, mas que ela própria ainda não é esclarecida. E aí ele usa um termo, separe out, que significa, deixa eu ver isso aqui rapidinho, que significa, eu estou gravando aula, Guida, eu estou gravando aula. Tchau, tchau. Bom, desculpa, gente. Separe out, ou seja, ousar saber. Que ousar saber é esse? É ousar se libertar da tutela dos outros. É ousar pensar por si mesmo. Ousar conhecer. Sabe quando você para e pensa? Theo está dando um assunto sobre Kant. Eu vou, leio o livro, às vezes nem leio, assisto a aula e espero conhecer o necessário para responder uma questão sobre Kant. Isso seria para Kant uma atitude de heteronomia. Por que heteronomia? Porque você está fazendo menos do que o que pode. Você se habituou à condição de menoridade, a condição de pensar através da cabeça de outros, através da informação de outros, sem se posicionar de forma crítica. Para Kant, ousar saber é ir além. Por exemplo, ler o conteúdo sobre Kant, parar e assistir a aula sobre Kant, de formular algumas questões que nos toquem com relação a Kant, de, sei lá, provocar outras tantas questões sobre Kant e buscar outros conhecimentos sobre Kant. Óbvio, Kant eu estou dando um exemplo, isso cabe para qualquer conhecimento, para qualquer busca que vocês forem fazer. Então, para ele, ousar saber é ir além, é construir a sua própria autonomia, é ser capaz de ir além do que a maioria das pessoas vão. Daí Kant utilizar um termo dito maioridade. O que seria essa maioridade no pensamento kantiano? Seria a nossa capacidade de exercer a nossa autonomia. Que autonomia é essa? A de pensar por nós mesmos, a de construir um conhecimento que vai além do lugar comum, do lugar que todos alcançam, que todos chegam, que todos acessam. Então, para Kant, essa maioridade só vem quando você se debruça com afinco, com vontade, para construir seu próprio caminho, seu próprio conhecimento. Tá claro até aqui? Então, vamos ao próximo tópico. Só ver isso aqui. Pronto. Vamos lá. A obra kantiana. Bom, como eu disse, gente, vocês precisam lembrar, e isso é importantíssimo para vocês compreenderem o contexto em que a obra de Kant está sendo produzida, que Kant está inserido num contexto histórico em que o próprio conhecimento está sofrendo uma revolução. Então, é muito natural que pensadores de diversas áreas transitem por outras áreas. Exemplo, lembra quando vocês estavam estudando o racionalismo?
lembram que Descartes era matemático. E mesmo sendo matemático, era um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. Se você pensar, por exemplo, em Leibniz também era matemático. Se você pensar, por exemplo, em John Locke era médico por formação. Então, era muito comum que esses homens transitassem de uma área de conhecimento para outra. Kant não foi diferente. Kant começa os seus estudos num diálogo muito próximo com que área de conhecimento? Com as ciências naturais, influenciado pelas leituras de René Descartes, de Galileu Galilei, de Isaac Newton. Então ele começa sua construção do conhecimento por essa área de abordagem, as ciências naturais. Só depois é que ele vai trazendo a sua filosofia para 3 campos específicos, que são a teoria do conhecimento, ou epistemologia, a ética, que está inserida dentro da ideia de ética, de valores morais, de comportamento social, e deixe-me lembrar da outra. Deu um branco aqui agora. Deixa eu só conferir. A estética. Voltei. Pensamento estético, que nada mais é do que o fundamento da arte. O estudo do belo, a compreensão do que representa o belo. Então percebam, apesar de Kant começar o seu pensamento ali inserido dentro da ideia de um pensamento que é chamado inclusive de pré-crítico, e ele tem como objeto de estudo a filosofia da natureza, ou seja, as ciências naturais. Depois ele avança para uma filosofia mais próxima do que ele vai se consolidar como um grande pensador, abordando principalmente a teoria do conhecimento, mas também a ética e a estética. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Fechar aqui e vou para as fotografias. Bom, como eu tinha dito antes, as fotografias não, para os slides, vejam onde minha cabeça está. Como eu tinha dito antes, a história natural, universal e teoria do céu. Essa é uma obra em que ele faz uma abordagem da filosofia natural, ainda influenciado principalmente por Galileu e Isaac Newton. E esse período é chamado de período pré-crítico. Por que pré-crítico, gente? Não se deixem enganar como se esse pré-crítico fosse a ausência de criticidade. Não é isso. Pré-crítico por quê? Porque ele vai construir uma linha de pensamento chamado de criticismo. Então, esse momento da obra de Kant é um período que é anterior à criação dessa linha de pensamento, dessa corrente filosófica. Por isso, pré-crítico. Em 1770, ele dá início ali ao que os estudiosos vão chamar de um momento de transição. Que momento de transição é esse? É quando ele começa a se distanciar do idealismo racionalista e que ainda é o período pré-crítico, e vai se aproximar da obra de Hume e dos empiristas, e a partir da obra de Hume e dos empiristas se abre um novo horizonte. Esse novo horizonte dá a Kant a possibilidade de conhecer e de construir o criticismo, que é uma corrente filosófica, que é uma abordagem da filosofia, construída por Kant e que, de certa forma, resolve a dicotomia, como é que eu posso usar? As diferenças entre racionalistas e empiristas. Ele é como se ele conseguisse, através do criticismo, superar essa dicotomia, superar essa contradição entre racionalistas e empiristas. Do período crítico, existem 3 obras principais de Kant, que são elas: a crítica da razão pura, que na verdade é crítica da razão pura, que está o estudo da epistemologia, ou seja, da teoria do conhecimento, de como nós, seres humanos, construímos o conhecimento. Crítica e razão prática,
onde ele discute as questões éticas e morais presentes na filosofia e que devem ser organizadas e executadas dentro das relações sociais, e a crítica do juízo, onde ele faz uma reflexão sobre o pensamento estético, sobre a beleza, sobre as obras de arte, sobre o papel das obras de arte, o fundamento da ideia de beleza. Bom, a superação da ideia de que a razão era capaz de conhecer as coisas como elas são em si mesmas. Por quê? Isso aqui é fundamental, galera. Fundamental. Durante muito tempo, tanto racionalistas quanto empiristas acreditavam que nós, seres humanos, somos capazes de conhecer as coisas como elas são. Tranquilo? Conhecer as coisas como elas são. Então, vou pegar aqui uma caneta. Racionalistas e empiristas, lembrando que os racionalistas vão defender que a gente pode conhecer através só da razão, através da reflexão. Os empiristas vão dizer que a gente pode conhecer através da experiência. Mas tanto um quanto outros acreditavam que a gente poderia conhecer a coisa em si. Então, isso é uma caneta, eu posso conhecer a caneta exatamente como ela é. Ela em si, ela em sua essência. Kant, no começo, acreditou nesse ponto de vista, acreditou nessa perspectiva. No entanto, o avanço do pensamento kantiano, a revolução, vamos dizer assim, que o pensamento kantiano faz na história da filosofia, é exatamente superar isso. É perceber que a gente não pode conhecer a coisa em si. Eu posso conhecer a coisa sobre o meu ponto de vista, sobre a minha subjetividade, sobre a minha experiência. Então, eu não posso conhecer a coisa em si. Eu construo uma ideia da coisa a partir das minhas vivências, a partir da minha realidade, a partir da minha percepção. Então, ele supera essa lógica e vai além. Tranquilo até aqui? Se tiver alguma dúvida, por hora, anota. A gente tira na live, tira a dúvida. Tá me dando umas fugas de falas, porque eu tô olhando aqui para baixo e enquanto eu tô gravando, algumas vezes o microfone tá ficando vermelho. E nunca tinha acontecido antes. E eu tô preocupado de que depois de gravar essa aula inteira, ela perca ou não tenha áudio e aí eu tenho que refazer. Mas vamos lá. Se tiver que refazer, aí a gente refaz. Vou fechar a webcam e vou para o ponto próximo slide. Bom, o período crítico. Bom, que momento é que esse período crítico ele vai avançar, vai começar a surgir no pensamento de Kant? Exatamente no momento em que, bom, ele percebe sobre a forma e os princípios do mundo sensível e do mundo inteligível. Lembrando que o mundo sensível dialoga com a ideia de empiria, com a ideia de experiência. Por quê? Porque está falando dos nossos 5 sentidos, da nossa capacidade de perceber o mundo, a realidade. Do mundo e da lógica inteligível, que tem a ver com razão, que tem a ver com a capacidade de raciocinar do ser humano. Se vocês quiserem ainda uma outra referência sobre essa distinção, sobre essa diferença entre mundo sensível e mundo inteligível, é só relembrarem do mundo das ideias e do mundo da matéria, de Platão. Então, aqui vocês já ficam mais tranquilos. Quando ele está ainda estudando essas diferenças, ele está muito mergulhado no racionalismo. Então, quando ele começa a estudar o empirismo, e principalmente quando ele se debruça sobre a obra de David Hume, a investigação sobre o entendimento humano, como eu disse antes, o horizonte se expande. Ele passa agora a ter outras possibilidades. E aí ele vai literalmente se jogar nessas novas possibilidades para construir o que até então estava
limitado a essas diferenças defendidas por racionalistas e empiristas. E ele aí vai pôr a diferença entre fenômenos e números. O que é que ele chamava de fenômenos e o que é que ele chamava de números? Ele vai dizer que os fenômenos eram as coisas como se apresentam a nós, como eu usei o exemplo da caneta. Ele chamava de números as coisas como elas são em si. Então, para ele, a gente só pode conhecer os fenômenos e não os números. A gente só tem acesso às coisas como elas se apresentam a nós e não como elas são em si mesmas. Tranquilo? Então, vamos à frente. E aí ele consegue construir, elaborar sua obra mais complexa, sua obra mais delicada, talvez sua obra mais difícil, que é o aparecimento da... A obra em si é Crítica da Razão Pura. Como se dá esse aparecimento? Ele primeiro vai observar o que é que a metafísica está estudando. O que é que a metafísica tem se dedicado? O que é que a metafísica tem investigado? Deixa eu aumentar essa luz aqui. O que é que a metafísica tem tentado solucionar? O que é que a metafísica tem tentado responder? E aí ele vai perceber que a metafísica ela tem patinado, ela tem transitado por um ambiente em que ela não tem conseguido produzir um conhecimento seguro, um conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque ela está tentando responder a questões que para ele, Kant, não teriam respostas, como, por exemplo, Deus existe ou não, a alma é imortal ou não, o mundo tem ou não um fim. E aí ele vai perceber que esse buscar dessa metafísica está sendo infrutífera. Então não faz sentido perder tempo realizando esse tipo de investigação. Então ele vai seguir por outras possibilidades. E aí Kant parte do próprio conhecimento para estabelecer os limites do conhecimento racional e o que pode ou não pode ser conhecido. E aí que limites são esses? Ele vai se perguntar, por exemplo, eu posso conhecer Deus? Eu posso discutir empiricamente a existência de Deus ou a não existência? Eu posso provar essa existência? Não, eu não posso. Então eu preciso reconhecer o limite do meu conhecimento racional. Eu preciso entender que, para além desse espaço físico onde eu estou pensando, existem coisas que eu não vou conseguir pensar. E aí eu não posso desperdiçar tempo, eu não posso me permitir pensar isso mesmo, pensar a metafísica, pensar toda essa lógica, toda essa relação. Tranquilo? Vamos adiante. Bom, o sentido da obra. Pela proposta de Wolff, a metafísica se define em duas: a metafísica geral e a metafísica especial. A geral tratava da ontologia. Lembram que a primeira vez que vocês estudaram o conceito de ontologia foi lá no primeiro ano, quando a gente estava estudando Parmênides. Parmênides é considerado o pai da ontologia. A ontologia é a ciência que estuda o ser, ou seja, trocando em miúdos, seria o estudo do ser. É uma área dentro da própria filosofia que vai se debruçar sobre o estudo do ser, a essência das coisas. A metafísica especial tratava do ser humano enquanto psicologia, do mundo enquanto cosmologia e de Deus enquanto teologia racional. Só que, percebam isso, Kant está inserido, como eu disse antes, num contexto de transformação. Kant está inserido num momento histórico em que todos esses conhecimentos tradicionais, esses conhecimentos clássicos, estão sendo superados, estão sendo deixados de lado para que outros conhecimentos mais amplos e mais profundos possam surgir. E aí ele vai exatamente se lançar sobre essa questão, qual o limite da razão, quando ele precisa olhar para essas questões. A imortalidade da alma, a liberdade, a finitude ou infinitude do mundo, a existência de Deus. Ele vai olhar para todas essas questões que abarcam a discussão metafísica
e vai dizer onde é que a razão pode ir, ou até onde a razão pode ir, na tentativa de responder essas questões. E aí ele se depara com o que eu disse no slide anterior. A razão humana não é capaz de pensar sobre isso. Não é capaz de dar respostas seguras sobre esses assuntos. Então, ele avança. A inversão copernicana de Kant. Lembrem-se, e aqui cabe um adendo, porque o nome de Copérnico está ali. Pararam para pensar? Se recordam? Galera, por favor, a gente estudou esse ano Copérnico. Lá no Renascimento a gente falou de Copérnico. Lá na filosofia renascentista a gente tocou muito no nome de Copérnico. Bom, Nicolau Copérnico acaba revolucionando o conhecimento naquele contexto, na área das ciências naturais, hoje chamada de ciências naturais, né? Na época ainda não, filosofia natural na época. Por quê? Porque ele vai negar a teoria geocêntrica que prevalecia para a humanidade desde Ptolomeu e Aristóteles. Então, esses dois pensadores, Ptolomeu e Aristóteles, defendiam que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno dela. Nicolau Copérnico vai desfazer essa ideia. Nicolau Copérnico vai dizer que não, que o Sol é o centro do universo e que a Terra que gira no entorno do Sol. Então ele vai fundar a teoria heliocêntrica. Kant vai se deparar com outra questão. Kant vai se deparar com duas teorias que dizem que o realismo vai defender a teoria de que as coisas existem como elas são e são como elas existem. Pronto. O realismo é o que está posto ali, o real. O idealismo vai dizer que as coisas existem em nossas ideias, a partir das nossas representações. Percebam, a gente tem uma contradição que ainda está ali no diálogo, no debate entre racionalistas e empiristas. Só que, deixa eu fechar aqui só para nortear vocês, só que dentro da ideia de realismo e de idealismo. Por quê? Porque o realismo vai dizer as coisas existem fora do sujeito. Tá lá. Lembra da caneta? A caneta existe, independente de mim. Os idealistas vão dizer o sujeito não. Aqui tinha um não, galera. Eu comi quando estava digitando. O sujeito não tem acesso às coisas, sendo capaz somente de ter acesso às ideias das coisas. E aí o que é que Kant vai dizer? Kant vai observar e perceber e construir, na verdade, uma mudança nessa forma tradicional da relação entre sujeito e objeto. E que mudança é essa que ele vai fazer? Ele vai propor um novo modelo de conhecimento. Ele vai dizer que as coisas existem, mas nosso conhecimento sobre elas é limitado. Ele vai dizer, não conhecemos as próprias coisas, conhecemos apenas os fenômenos. Lembra dos fenômenos que eu toquei lá atrás? Que é uma demonstração das coisas como elas aparecem para a gente, a partir das nossas próprias referências, a partir das nossas próprias observações, e não as coisas em si, em suas essências. Então ele vai propor essa nova forma de conhecimento. O que é interessante é que tudo isso vai servindo de estrutura para a construção do que vocês lá no final vão entender, no final dessa aula, que é o criticismo kantiano, a superação da discordância entre racionalistas e empiristas. Tudo isso que a gente está vendo até aqui são, na verdade, o alicerce fundamental para que vocês entendam qual foi essa revolução, qual foi essa mudança que o Kant realizou na história da filosofia. Tranquilo? Então, vamos adiante. Bom, ele vai estabelecer juízos. O que seriam juízos? Em troca direta seria a ideia de conhecimento. Kant vai dizer que juízos ou conhecimento podem ser
priori, ou seja, antes da experiência, a priori antes de, a posteriori depois de. Então, nesse caso, a priori antes da experiência ou a posteriori depois da experiência. E também eles podem ser analíticos ou sintéticos. Analítico, quando ele apresenta, quando o predicado apresenta uma coisa óbvia. Você olha para o sujeito e já tem noção do que o predicado está dizendo. Seria analítico. Sintético, quando o predicado acrescenta uma informação que você não tinha. O livro de vocês apresenta 2 exemplos simplistas, mas que oferecem uma facilidade na compreensão. Quando ele diz, por exemplo, que um exemplo de juízo analítico seria: o corpo é extenso. Por que ele é analítico? Porque ele já dá um conhecimento através da fala sobre o sujeito. Corpo. Eu não preciso do predicado é extenso para saber que o corpo é extenso. Se eu suprimir o predicado é extenso, eu tenho plena consciência de que o corpo é extenso. Por quê? Porque o corpo tem dimensões. Eu posso medir minha altura, eu posso medir minha largura, eu posso calcular meu peso. Eu tenho dimensões que podem ser calculadas. E mesmo que eu não coloque essa informação no predicado, ela está ali implícita na própria estrutura do sujeito. Já o juízo sintético, ele ofereceria ao intérprete, ao sujeito que está interpretando a frase, uma informação extra. Por exemplo, ao dizer a cadeira é de madeira, que representa o predicado, oferece uma informação que eu não tinha. Por quê? Porque existem diversos materiais para a produção de uma cadeira. Então, ela poderia ser, sei lá, de policarbonato, poderia ser de cimento, poderia ser de tijolinhos, poderia ser de infinidade de materiais. Então, quando eu digo a cadeira é de madeira, eu estou te dando uma informação que você não tinha e nem tinha como deduzir só a partir do sujeito à cadeira. Tá claro até aqui? Só que o que é que Kant vai fazer com esses juízos? Ele vai criar outras possibilidades. Ele vai trazer uma novidade que é combinar esses juízos. E ele combina em 4 possibilidades. Só que 2 são muito tranquilas para compreender. Bom, primeiro, juízo analítico a posteriori. Bom, se o juízo analítico traz, como eu estava dizendo, uma informação que já está no sujeito, então eu não preciso dele depois da experiência para compreender. Ao olhar para o sujeito, eu já tenho informação que eu preciso, então eu não preciso vivenciar a experiência de interpretar o predicado para ter aquele conhecimento. Logo, o juízo analítico a posteriori, ele não existe. Então, está aqui só para constar, mas ele não existe na prática. O juízo analítico a priori, todos os juízos analíticos são a priori. Por quê? Porque eu olho para o sujeito e eu já tenho informação. Eu não preciso da experiência de buscar a interpretação do predicado para compreender esse juízo analítico. O juízo sintético a posteriori, os juízos sintéticos são a posteriori. Por quê? Porque se ele acrescenta informação extra, como é que você pode perceber, por exemplo, que uma cadeira é de ferro? Através dos sentidos. Você vai lá ou enxerga que a cadeira é de ferro ou toca nela para saber que ela é de ferro. Ou seja, você viveu a experiência. Então, esse juízo sintético a posteriori é quando você realiza a experiência de constatar aquele conhecimento. Tranquilo? E, a princípio, o juízo sintético ele não poderia ser a priori. E Kant se perguntou: existe a possibilidade desse juízo ser a priori? Ou seja, sem a necessidade de uma experiência para constatá-lo? Kant aí inovou. Por quê? Porque ele disse que a matemática e algumas áreas da física não precisam da experiência. Elas podem se desenvolver exclusivamente como reflexão. E como reflexão,
ela é possível. Então, o juízo sintético a priori é possível onde? Em que áreas? Na matemática e na física. Tranquilo? Podemos avançar? Então, vamos nessa. Bom, Kant vai abordar essas duas áreas como sensibilidade e entendimento. Ele vai chamar de sensibilidade o que a nossa capacidade de perceber a realidade através dos sentidos. Então, ele vai dizer que a sensibilidade é responsável pela recepção dos dados captados pelo sentido. Então, é fruto da sensibilidade de tudo que a gente percebe. Sabe quando você diz para alguém, fulano é tão sensível, ele acaba sentindo as coisas com muito mais impacto do que um outro sujeito qualquer. Então, a gente está falando disso. Só que essas formas de sensibilidade, elas estão no espaço e no tempo. Por quê? Porque são as duas forças que regem a nossa existência, espaço e tempo. Dentro dessa lógica de espaço e tempo, esse entendimento é a possibilidade que nós temos de elaborar conceitos a partir do que a gente percebe. Então, eu percebo algo através dos sentidos, através da minha sensibilidade, e através do meu entendimento dessa sensibilidade, eu sou capaz de conceituar, eu sou capaz de elaborar um conceito para explicar aquilo que eu senti. Tá claro? Lembrando, se você tem alguma dúvida, anota no seu caderno e eu vou saná-la na próxima aula. Na próxima live Tira Dúvidas. Vamos adiante? Então, vamos nessa. E aí, de certa forma, Kant vai estabelecer o fim da metafísica clássica. De que forma? Kant vai situar, colocar o seguinte: a existência de Deus ou a imortalidade da alma já não são questões da filosofia, pois não estão no tempo e nem no espaço. Como assim? Repare, se Deus é eterno, ele está fora do tempo. Se ele é eterno, ele também está fora desse espaço que nós estamos. Então, automaticamente, eu não preciso me preocupar, me debruçar sobre pensar ou não a existência de Deus ou a imortalidade da alma. Por quê? Porque ela está fora das minhas duas forças maiores, o que me permite pensar a realidade da qual faço parte, que é o tempo e o espaço. Logo, o conhecimento é, a partir daqui, conhecimento de objetos, conteúdos elaborados e modificados pelo sujeito que conhece. Lembram que a gente estudou já o conceito de conhecimento e como ele se origina da relação entre sujeito e objeto? Então, ele só colocou que esse conhecimento do objeto existe por quê? Porque existe um sujeito que pode conhecer. Existe um sujeito que pode conhecer o objeto e, por isso, construir conhecimento. E, para que esse conhecimento exista, óbvio, ele está submisso às duas forças que regem a existência da realidade, que é o tempo e o espaço. Tranquilo até aqui? Então, deixa eu agora explicar para vocês o pulo do gato necessário. Agora tocou foguete, os cachorros vieram para participação especial. Sal, não? Bom, pense o seguinte, só para a gente amarrar essa aula, ficou longa, se a gente levar em consideração que uma aula dura 50 minutos, está normal. Entendam o seguinte, racionalistas defendiam que o conhecimento se dá através da razão. Os empiristas defendiam que o conhecimento se dá através da experiência. Ou seja, a gente tem uma dicotomia, a gente tem uma contradição entre duas correntes filosóficas. Kant, na medida em que ele se debruça sobre isso, ele vai tentar encontrar uma solução. E aí ele vai perceber que
racionalistas e empiristas não são antagônicos, eles não são contrários, eles são complementares. E é exatamente isso que o criticismo vai fazer. Ele vai mostrar que o que o racionalismo e o que o empirismo estavam fazendo, colocando as ideias em contradição, na verdade eles estavam equivocados. Por quê? Porque eles são complementares. E aí Kant vai elaborar uma forma muito simples da gente entender isso. Ele vai dizer: imagina a razão como um recipiente. Quando você nasce, esse recipiente já nasce com você. Ele está lá, vazio. E as experiências são os conteúdos que irão encher esse recipiente, que é a razão. Percebe como Kant conseguiu sanar isso juntando as duas coisas? Quando os racionalistas defendem a ideia de que a razão é inata, ou seja, já nasce com o sujeito, tá lá a razão como recipiente. Mas onde é que está esse conhecimento? O conhecimento vai ser, ou serão, melhor dizendo, essas experiências que você vai enchendo essa razão ao longo da sua vida. E aí vai, a partir das reflexões, óbvio, convertendo tudo isso em conhecimento. É essa a grande sacada kantiana. Essa é uma das grandes contribuições à teoria do conhecimento. E óbvio, você pode estar dizendo, Theo, mas é só isso? Não, não foi só isso. Gente, isso muda absurdamente os rumos da história da filosofia. Óbvio que aqui é uma versão simples para que vocês entendam, é o que o vestibular cobra, é o que cai no Enem, é o que a gente estuda nesse nível de investigação. Mas se vocês forem em algum momento da vida de vocês se aprofundarem na obra de Kant, vão perceber que ela é muito mais complexa e muito mais profunda do que essa simplificação que a gente trouxe, que eu trouxe, né, para vocês refletirem o pensamento de Kant. Tranquilo? Lembrando, se você ficou com alguma dúvida, anota no seu caderno, a gente tira na próxima live, tira dúvidas. Eu vou agora verificar se o áudio ficou ok ou não. Se deu problema, eu vou ter que gravar de novo, mas sem problemas. No mais, galera, saudade imensa de vocês não têm noção do quanto. Mas está mais perto do fim do que antes. Então, um pouco mais de paciência. Continue se construindo uma obra-prima de si mesmo, realizando os esforços que são necessários para que você se torne melhor. Melhor principalmente do que quando entrou nessa loucura que está sendo esse afastamento social. A gente se encontra em breve, beleza? Forte abraço, tchau, tchau.